Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal MAG Imbatíveis. Eu sou o professor Gustavo, sou neurocientista, sou psicanalista, especialista em concursos públicos, sou tenente da Polícia Militar. Estou aqui para conversar com você sobre um tema muito interessante que bate na cabeça de vocês aí. Eu tenho que estudar muito para aprender muito, tenho que estudar menos para aprender menos. Como é que é essa coisa aí? Quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Mas veja bem, quantas vezes você não teve aquela sensação, aquela sensação horrível? Você está estudando, estudando, estudando e no treino rende. Você começa a imaginar assim, olha, rapaz, se eu pudesse estudar por menos horas por dia, sabe? Porque eu trabalho, eu estudo, eu quero estudar por menos horas por dia para poder aprender mais. Só que você fala assim, ah, não, isso não existe, isso é muito bom para ser verdade. Mas é exatamente isso que eu vou ensinar aqui nessa aula. Então, como eu disse para vocês, meu nome é Gustavo, eu sou neurocientista, sou especialista em cursos públicos e hoje eu vou te mostrar técnicas de neuroaprendizagem que vão transformar mesmo radicalmente a sua preparação para o concurso público, principalmente da Polícia Militar de Minas Gerais. Como vocês sabem, eu fiz o CFO, já passei 2 vezes no CFO, ajudei muita gente a ser aprovado no CFO, só que antes da nossa aula, nós vamos de vinheta. Tá, pessoal, mas então o que que é isso aí? Primeiro eu vou explicar para vocês o que que é neuroaprendizagem. Só que, para te explicar o que é neuroaprendizagem, você vai ter que abrir um pouquinho a cabeça, tá, gente? Porque tem muita gente aí que fala assim, ah, esse negócio de neurociência não dá certo. Dá, mas eu vou te explicar passo a passo para você entender com tranquilidade, com parcimônia. Calma, acalma seu coração que vai dar tudo certo, tá bom? Então tá, neuroaprendizagem é a aplicação prática dos princípios de neurociência, a neurociência cognitiva, tá? Nos estudos, ou seja, que estuda como é que o nosso cérebro interage com o aprendizado, tá bom? Então, para entender isso melhor, imagina que, não é, tá? Só imagina, porque tem muita gente que fala assim, ah, o cérebro é um músculo? Não, né, gente? Mas só imagine que o cérebro fosse como um músculo que precisa ser treinado bem corretamente. Quando você vai para academia, você não concentra, tem que musculação concentrada e tal. É exatamente isso. O nosso cérebro aprende melhor quando nós usamos estratégias que estão alinhadas à forma como ele naturalmente processa e retém as informações. Ou seja, quando você chega na academia, você tem aquele monte de aparelho ali. Você precisa de ter técnica, estratégia para você malhar. Tem quantas pessoas você conhece que vai na academia há anos e é dessa finurinha assim? Pois é. Então, é isso que acontece quando nós treinamos nosso cérebro de forma errada. Nós mantemos o mesmo nível de aprendizado, nós ficamos no mesmo nível ali, não saímos daquele nível nunca. Mas quando nós usamos estratégias que estão fundamentadas na neurociência, nossa, essa questão aí de concursinho preparatório, blogueiragem, que não te ensina nada. Mas coisas aplicadas à neurociência, fundamentos, sabe? Isso é muito importante. Então, voltando a te falar, né? O nosso cérebro ele processa as informações de forma natural, tá bom? Isso acontece graças à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro formar novas conexões. Então, cada vez que você aprende algo novo, isso fortalece as conexões e cria aquelas memórias duradouras. Aprendi algo novo, fortaleci uma conexão e isso vai gerar algo duradouro. Você lembra de alguma coisa que você aprendeu e fala assim, nossa, eu não esqueço disso nunca mais? É porque a neuroplasticidade fez criar conexões e memórias duradouras. Mas preste atenção aqui. Para que isso aconteça, é essencial entender a importância da atenção e do foco. Aí que vem aquela velha historinha, né? Ah, o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho foco, ah, eu tenho dificuldade de ter atenção, eu tenho um monte de coisa. Mas veja bem, atenção e foco está muito além disso e nós vamos fazer um vídeo explicar especificadamente sobre atenção e foco, tá? Estudos científicos demonstraram que sem foco não há aprendizagem efetiva, ok? E para você saber direcionar sua atenção, é crucial você o quê? Entender a importância da eficiência nos estudos. Bom, certo. Nós temos que entender a eficiência nos estudos. Bom, eu preciso de entender que eu preciso de ser eficiente nos meus estudos. Você pegou essa daqui? Se eu entender que eu tenho que ser eficiente, eu não vou ter foco. Eu não vou ter atenção. Mas veja aqui, eu vou te ensinar, e no decorrer desse vídeo, eu vou te ensinar algumas estratégias e erros que todo mundo comete que você não pode cometer. Mas vamos lá. Estudar de maneira eficiente não significa estudar muito, mas estudar certo. O concurso da PMG, principalmente o CFO ali, o CFSD, ele exige muito, e também o CHO, tá? Exige muito domínio profundo, sabe, de conteúdos específicos e da capacidade de raciocínio rápido.
Cai a questão exige de você um raciocínio extremamente rápido, que você tem que pegar a informação que está ali no seu córtex, ali, ou no hipocampo, e trazê-la para a memória de trabalho e trabalhar ali para você ter uma resposta boa. Só que muitas horas seguidas de estudo causam cansaço cognitivo. Isso diminui a sua energia mental, reduz significativamente o seu desempenho. Bom, veja bem, quando nós estamos estudando por várias horas, a nossa atenção sustentada, conforme Daniel Kahneman, ela é diminuída. E como ela é diminuída, nós paramos de aprender. É por isso que muita gente vive num subaprendizado. Não consegue entender que quanto mais é menos. Nós temos que estudar menos para render mais. Eu vou te explicar isso daí, você vai entender de uma forma muito tranquila, tá bom? A neurociência ela é muito interessante, ela comprova que se você estudar de forma inteligente, você economiza tempo e melhora drasticamente seus resultados. E quando você otimiza os seus estudos, gente, presta atenção, organiza, otimiza eles, você aumenta a performance, reduz a ansiedade e você consegue alcançar resultados muito mais consistentes, mantendo o cérebro sempre na sua máxima capacidade. Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que é importantíssimo que eles entendam que quanto mais nós aprendemos com qualidade, menos nós vamos ter que fazer aquele monte de revisão, aquele monte de coisa. Pessoal, e outra coisa, nós vamos ter vídeo aqui no canal sobre revisões. Entenda, revisão tem que ser diária. Agora, nós temos, além da revisão, temos a recuperação de informações, que pouca gente fala disso, tá? E inclusive confunde revisão com recuperação. Mas veja bem, eu quero te ensinar agora algumas técnicas para você reduzir seu tempo de estudo e aumentar a sua aprendizagem, tá? São 3 técnicas fundamentais, tá? Técnicas fundamentais retiradas consolidadamente de pesquisas feitas pela neurociência. A primeira técnica delas é essa daqui, olha, é a recuperação ativa ou active call, que consiste em testar ativamente seu cérebro em vez de você ficar só relendo conteúdo. Tem que ficar só relendo, e acho que vai encaixar na cabeça dele, acho que vai encaixar o conhecimento como se fosse bater com um martelo, um prego na madeira. E não vai acontecer assim, tá? Não é só reler conteúdo, tá bom? E tem alguns estudos que mostram que o ato de recuperar a informação da memória, ele fortalece as conexões neurais. Isso de forma natural, fazendo com que você lembre melhor e por mais tempo. Veja bem, Eric Kandel fala que quanto mais difícil for a lembrança, quanto mais você ter dificuldade para lembrar, maior vai ser a conexão, maior vai ser, duradoura vai ser aquela informação. Então vamos supor que você está estudando lá artigo 5º da Constituição. Só que você acabou de estudar, revisou, fez exercícios, aí vão recuperar. Só que na hora da recuperação você fica assim, não lembra. Aí você vai, pega o seu caderno para tentar lembrar. Poxa, isso daí você vai acabar com a sua capacidade cognitiva. Que a ideia é que você force para tentar recuperar, criar caminhos neurais. Você fala assim, eu estudei o que antes? Antes disso aí, o que eu estudei mesmo? Eu comecei a estudar, vai fazendo os caminhos neurais até chegar na informação, tá bom? E veja bem, a nossa segunda técnica é o espaçamento das revisões. Bom, pessoal, veja aqui. A revisão ela tem que ser espaçada, isso é comprovado. Revisar conteúdos em conteúdos passados aumenta significativamente a retenção de longo prazo. Isso acontece porque o nosso cérebro precisa de tempo para consolidar a informação. Só que veja bem, tem gente que a pessoa leu o material hoje, mais tarde ele vai dar outra lida no material, amanhã ele quer fazer outro material, e vai. Isso não é aprender. A revisão funciona assim: eu li o material hoje, eu interpretei o material, eu interagi ativamente com aquele material, eu me questionei, eu tentei aplicar de forma prática e crítica aquele material, amanhã eu vou revisar ele. E revisar não é só reler. Revisar, olha, tem esse ponto aqui que eu não entendi muito bem, é criar conexão entre o material. E quando você começa a revisar, que é diferente de ficar, eu vou revisar, inclusive, pessoal, nós vamos ter vídeo no canal falando, tem mitos aí, sabe? Inclusive a curva de esquecimento de Ebbinghaus é um mito que o pessoal fala muito aí, e Ebbinghaus não quis dizer aquilo, tá? Então, você não tem que revisar de 1, 7, 15, 30, não, você tem que revisar todos os dias. Aquilo que você aprendeu no dia anterior, você revisa no dia depois, certo? Bom, para a gente seguir, eu vou apresentar para vocês a nossa terceira técnica, que é a técnica intercalada, ou interleaving. Muita gente interpreta isso aí como quer, tá? Eu sei que tem neurocientista aí que vai falar assim, não, Eric Kandel não quis dizer que você tem que aprender
de forma a vários conteúdos. Ele falou que você pode aprender um conteúdo de várias formas. Enfim, pessoal, não tem diferença. Você pode pegar. Primeiro eu vou explicar o que, que é a ideia, o exemplo, e depois eu vou explicar o que, que é, tá bom? Você pode pegar um conteúdo, um único conteúdo, e estudar ele de várias formas, ou vários temas dentro daquele conteúdo. Estudar ele de viés diferentes. Então, por exemplo, você vai estudar direito constitucional. Tem vários temas de direito constitucional. Você pode estudar controle de constitucionalidade, poder legislativo. Você vai pegar alguns temas ali e vai estudar. Você não vai estudar somente aquela. Você pega direito controle de constitucionalidade, você quer destroçar direito de constitucionalidade o dia inteiro. Isso vai ser ruim, entendeu? É isso que eu estou falando. Tanto é que você pode também pegar aqueles temas, vários temas de diversificados, de matéria diferente, direito penal, constitucional, processo civil, direito civil, estudar de forma intercalada. Com aqueles temas que mais se encontram ali para você ter mais arcabouço ali, mais ideias, mais conexões, tá bom? Então vou explicar agora o que é interlivre. Vamos lá. Interlivre é você evitar estudar um único assunto por muitas horas. Você tem que intercalar temas relacionados entre si. Ou seja, você tem que desafiar o seu cérebro constantemente, fortalecendo a sua capacidade de raciocínio e retenção. Agora aqui, pensa aqui. Imagina você, agora, aplicando essas técnicas nos materiais cobrados em concursos públicos. Principalmente o CFO. Eu fiz assim para ser aprovado 2 vezes seguidas no CFO. Os meus alunos, se você for lá na minha rede social, vai ver o depoimento dos meus alunos que são aprovados de primeira, porque aplicam exatamente essa técnica que eu ensino, tá bom? Então, quando você faz isso, os resultados, pessoal, são surpreendentes mesmo. Agora, tem um plus que eu quero entregar para vocês, é isso aqui, olha. É como você vai aplicar a neuroaprendizagem no seu cronograma de estudo. É isso mesmo, gente. A neuroaprendizagem, ela tem que ser aplicada no seu estudo, no seu cronograma de estudo, na organização da sua vida, em tudo. De tudo. Inclusive, na minha mentoria As 4 Armas da Aprovação, eu ensino como você vai organizar tudo. Toda a sua vida, organizar seu estudo, e sem gastar um centavo para estudar, comprar material, comprar livro, nada. Nada. Principalmente carreiras policiais que cobram muito lei, tá, gente? Então tá. Já conhece as técnicas, né? Então nós vamos aplicar ela no seu cronograma. Você vai pegar o seu cronograma aí. Você vai dividir seus estudos em 90 minutos. Blocos de 90 minutos, tá bom? Claro que isso porque a gente vai respeitar o ciclo ultradiano, que é o ritmo natural do nosso cérebro para altos níveis de atenção. Então, a cada 90 minutos, o nosso cérebro dá um pico de atenção, tá bom? É o ciclo dos nossos ultradianos, tá bom? Agora, você vai fazer dentro desses 90 minutos, você pode, inclusive, cortar esses 90 minutos, por exemplo, 45, 45, e fazer intervalo de 15 a 20 minutos. Mas, se você já estiver acostumado a estudar 90 minutos, você faz 90 minutos de estudo e faz uma pausa de 15 a 20 minutos. 30 minutos para você restaurar aquela energia mental. Mas essa pausa, gente, presta atenção. Recupere a sua energia, tá bom? Esses blocos são para que você faça 2 coisas. Tenha consciência de 2 coisas. Você vai estudar o bloco de 90 minutos ou um bloco, né, de 2 sessões de 45 minutos, para você fazer pausa de 15 minutos. E esses blocos é para que você não sobrecarregue o seu hipocampo, tá bom? Não sobrecarregue o seu hipocampo. Nós vamos ter aula aqui explicando sobre hipocampo, sobre o nosso córtex, etc, etc, tá bom? Então, durante esses blocos, você vai aplicar a recuperação ativa, ou seja, você vai fazer essas revisões passadas, ou seja, intercalando estudos. Por exemplo, você começa com direito administrativo, depois estuda português, retorna brevemente o direito administrativo. Você testar sua atenção, então você pode português, direito administrativo, raciocínio lógico, inglês. Você pode ir vertendo essas revisões, essa intercalação. Inclusive, você pode colocar dentro do seu cronograma de estudos, fazer assim, olha, hoje eu vou estudar um conteúdo novo sobre constitucional, depois do conteúdo constitucional, eu vou revisar aquele conteúdo administrativo de ontem. Você pode fazer essa intercalação, porque automaticamente o seu cérebro ele vai entender essa repetição como uma repetição importante e inteligente para ele poder memorizar. Então isso aí vai potencializar o seu aprendizado, vai reduzir, mas reduzir drasticamente mesmo essa fadiga cognitiva que você sente, tá bom? E agora, eu quero falar para vocês sobre os erros comuns e como evitar. Sabe aquele erro comum que todo mundo comete? Tá começando a estudar, eu cometo os mesmos erros. O erro de que eu cometi. E aqui nós vamos aprender como evitar esses erros, tá bom? Que atrapalham na sua aprovação. E o primeiro erro nosso é estudar passivamente. Vocês estão vendo na telinha aí? O camarada olhando assim para a tela, assim, ó. O pessoal gosta de ver uma videoaula. Pessoal, nossa, pai. Pessoal, videoaula não é ruim, claro que não. Mas estou falando que gente que vê a videoaula assim, sabe? Sem perspectiva nenhuma.
Ou então pessoas que pegam o PDF e simplesmente lê, relê, não colocam nenhum sentido naquilo. A parte mais importante do aprendizado é a codificação, ou seja, aquele ponto que você tira as informações de onde elas estão, ou de uma videoaula, ou de um material, coloca ela aqui, mas de forma lógica, coerente. Ivan Esquerdo fala que não existe aprendizado se não tiver lógica, certo? Não tiver lógica, não existe aprendizado. Então use sempre essa recuperação ativa para você testar o que você aprendeu. Você vai ver o material, vai ler o material, e vai colocando lógica ali no material. Pô, isso aqui parece com isso. Vai conectando um assunto ao outro. Então você já leu um material que conecta ao outro. Pô, isso aqui parece com aquele. Pô, isso aqui liga com aquele outro material. E é assim que você vai aprender, certo? E nosso segundo erro, pessoal, é isso aqui, olha. Não espaçar as revisões. Eu já disse. O maior erro é você querer revisar tudo no sábado. Revisar tudo no sábado. Pessoal, isso é furada. Então revisar 1, 7, 15, 30. Ninguém faz isso, tá? Quem diz que faz isso, não faz. É mente pra você. Ninguém faz isso. A gente revisa, pessoal, de forma inteligente. Inclusive, tem muita gente que usa o Anki, legal. Mas não depende só do Anki que você faz suas revisões. Você revise todos os dias. Porque a inteligência artificial é boa, mas ela pode fazer com que você seja ineficiente em alguns pontos, tá bom? Então, respeite os intervalos. Por exemplo, você estudou hoje a matéria, revisa amanhã. Aí a matéria de amanhã, você revisa depois de amanhã e assim por diante. Revisão é todo dia, gente. Não tem dessa de você esperar, não, porque senão você vai acabar não fortalecendo a sua memória. E o nosso terceiro erro, pessoal, é ignorar as distrações. Nossa, a pessoa deixa o celular aqui, deixa o computador aqui, não sei o que lá ali, o notebook ali. Ele não coloca nenhum foninho de ouvido, não coloca um tampão, nada. Ele simplesmente não faz gestão das distrações, que é crucial. Certo? Ele não bloqueia as notificações do celular, ele não controla o ambiente dele. Isso para manter a atenção focada nisso, você precisa de fazer isso. Quem não faz isso está fadado ao insucesso. Então você tem que pegar o seu celular, pega o celular na mão, você pega o celular na mão, anda com ele 20 segundos na sua casa e larga ele onde tiver. Larga lá. Se você andou 20 segundos para a cozinha, deixa lá na cozinha. Certo? O computador, você desliga da internet, deixa só aquilo que você vai estudar se você estuda pelo computador, porque aí não aparece aquelas notificações, certo? Vai tirando aquelas distrações, coloca um quadro aí, um aviso na sua porta do seu quarto. Eu até postei no Instagram outro dia, um aviso para você colar lá. Ó, estou estudando, não me incomode, e etc, etc, etc. Entendeu? E outra coisa, importante você entender a aplicação e as correções dessas técnicas, porque todas elas que eu disse para vocês aqui, inclusive os erros que cometem, foram estudados pela neurociência. Então, pessoal, para a gente concluir e dar os nossos próximos passos, eu quero que você entenda que eu quis nessa aula mostrar para você que as técnicas de neuroaprendizagem elas vão te permitir estudar menos e aprender mais. Agora você tem que fazer o seguinte, colocar na sua cabeça que você tem que pôr isso em prática. Não adianta. Você tem que lembrar que a sua aprovação no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, no concurso de qualquer outra polícia, ou nos concursos públicos, você tem que estar preparado e utilizando essas estratégias, organizando seu cronograma e conquistando confiança e vaga. Você não conquista a vaga primeiro, você conquista a confiança, depois você conquista a vaga. Entendeu? Agora eu sei que a sua mente está pronta, beleza? Eu sei que sua mente está pronta porque eu já falei demais, sabe? São 20 minutos, 18 minutos falando e você já percebeu que a sua mente está pronta e agora nós precisamos ir juntos rumo à nossa aprovação, tá? Então vamos lá. Eu quero que você, agora, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que sempre nós estamos falando sobre a neurociência, como você pode aplicar a neurociência nos seus estudos, entendeu? Isso tudo. E com o tempo a gente vai melhorando o canal, vai aperfeiçoando, e eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Estudar não precisa ser difícil, precisa ser estratégico. Quando nós abandonamos a estratégia, o estudo fica difícil. E até a próxima. Valeu!